Eu queria saber de você, 10 anos de história. Conta pra mim, por que aviação? Por que cinema? Eu queria saber onde que tudo se encaixou. Cara, é engraçado, porque o Aero por Trás da Aviação é justamente esse encaixe, né? Porque eu sempre gostei das duas coisas desde criança. Sempre gostei de cinema e sempre gostei de aviação. Então, eram duas coisas que corriam em paralelo na minha vida. Eu era daquele moleque que pegava a VHS do pai e ficava fazendo vídeo. Eu e meu irmão também na área de audiovisual. E a gente ficava fazendo vídeo e a aviação junto. Quando eu comecei a ter contato com o simulador de voo, o Flight Simulator 98, que foi o primeiro que eu tive, eu já queria. Qual que era a máquina que você usava pra rodar isso aí? Cara, não lembro. Já ser, sei lá, um Pentium alguma coisa. Nossa, Pentium 2, deve ser alguma coisa disso daí. Pelo amor de Deus. E aí eu falei na época pro meu pai que eu queria o simulador, tá? E beleza, meu pai, eu lembro até hoje das palavras do meu pai, não... Qualquer coisa pra você ser piloto, né? Pô, legal, né? Me dá um simulador, não um avião, calma. Mas seu pai é da área? Não, nada, porque ele gostou da ideia, né? E aí ele me deu o simulador, me deu um joystick lá e eu fui, né, tendo mais contato com isso e gostando mais, que até então, porque é diferente de hoje, que você pega a molecada aí, eu vejo nos eventos que a gente faz, criançada de 4, 5 anos já completamente tomada pela aviação, porque hoje você tem muita oferta de conteúdo disso. Na minha época de moleque, eram algumas revistas. Flap. Você comprava Flap também? Sim, eu assinava Flap, que hoje tá inclusive na mão do nosso amigo Panda. Tá no Panda. Era Flap e a outra, como é que chama? Aero Magazine. Tinha outras, tinha Avião Review, tinha a revista Aviação. Tinha umas 4, 5 ali que eram as principais do mercado. Era Playboy dos nerds. Exatamente. Porque, nossa, eu abri o pôster. Um avião, olha veio um Gulfstream, pendurava no quarto. E era o que eu consumia na época, aí comecei a brincar com o simulador, mas o audiovisual em paralelo. Aí eu comecei a me envolver bastante com audiovisual. Quando eu terminei o colegial, que eu já estava começando a voar, né? Eu comecei a voar com 17 anos. Nossa, já foi fazer aula já? Já, eu com 17 anos no piloto privado você pode voar. Antes era 16, na minha época já era 17 anos, você pode começar a voar. E para fazer o primeiro voo solo já tem que ter 18 anos, né? Campo de Marte mesmo? Eu fiz um Campo de Marte. Legal. Então, eu comecei a fazer o curso de piloto privado teórico com 16 anos, que o teórico podia fazer com 16. Comecei a voar com 17. E aí, no dia do meu aniversário de 18 anos, eu fiz o meu primeiro voo solo. Que massa! Então, eu fui nessa sequência. Quando eu terminei o colégio, eu já ingressei na faculdade de aviação civil logo na sequência. Eu fui a terceira turma de aviação civil. Mas que faculdade que é essa? A Embi Morumbi. Chama Faculdade de Aviação Civil? Curso Superior de Aviação Civil. Mas é para formação de quê? De piloto? Na época, esse curso especificamente era para formação de gestor da área de aviação, de aeroportos, de companhia aérea, é mais a parte de gestão e tinha também algumas matérias relacionadas à pilotagem. Porque você tem duas vertentes aí na formação acadêmica de aviação civil. Você tem o curso de Ciências Aeronáuticas, que na época já existia na PUC do Rio Grande do Sul, que era o que todo mundo almejava. Na época você era um negócio meio conectado com a Varig. Então você fazia PUC do Rio Grande do Sul, você já saía da Varig. Né? Só que isso não era uma coisa que eu estava no caminho, porque como eu já estava voando quando eu entrei na faculdade, eu já estava fazendo minhas horas de voo e tal. Na PUC do Rio Grande do Sul, você começava tudo do zero. Então você entrava para fazer piloto privado, piloto comercial, piloto de linha aérea, você fazia toda a sequência. Eu já estava no piloto privado. E eu não queria morar em Porto Alegre. Então eu falei, não, já que abriu esse curso aqui, eu fui a terceira turma, vou por esse caminho. Quando eu entrei no curso da Embi Morumbi, não era nem... ele era autorizado pelo MEC, mas ele não era... Como é que se diz? Reconhecido. Ele era autorizado, ou seja, era um curso que, beleza, tá autorizado a começar. Só que ele só é reconhecido quando forma a primeira turma. Então, você entrou com uma terceira turma? Eu entrei com a terceira turma, era semestral. A primeira turma estava no terceiro ano, Estava no segundo ano, porque era semestral. Era semestral. Eu fui o terceiro semestre. Então, o segundo ano. 6 semestres aí? Exatamente, os 6 semestres. Que eram 3 anos, 6 semestres. E, no fim, a gente achou que o curso ia falir muitas vezes, né? No fim, deu certo. Hoje o curso está até hoje aí, inclusive é muito conceituado e tal. E eu me formei nisso. Eu me formei em aviação civil, que legal. Tirei minha licença de piloto privado, fiz toda a parte teórica de piloto comercial, piloto de linha aérea, tá? Eu só não fiz a parte prática, né, do piloto comercial, tal. Por quê?
Quando eu terminei a faculdade, eu me mudei pro Canadá. Mas peraí, você fez o voo solo. Então Não, você, eu tirei a licença. você tinha o piloto privado. Piloto privado, sim. E por que você não foi parar numa companhia aérea? O que Porque aconteceu? eu comecei a fazer todo o processo do piloto comercial dentro da faculdade. Porque esse é o caminho, né? Pra Esse é o chegar caminho, numa linha exatamente. aérea. Só que quando eu terminei a faculdade, que eu me formei em aviação civil, eu me mudei para o Canadá. Porque a minha intenção já era também ir para o Canadá para aprender inglês, para estudar outras coisas e tal. Quando eu fui para o Canadá, eu comecei a me envolver mais no Canadá com o cinema do que com a aviação. Então lá foi onde eu fiz o curso de cinema, fiz um monte de coisa além do inglês. Aí eu fiquei 2 anos no Canadá no total. Eu estudei Trabalhando francês, com cinema? Não cheguei a trabalhar com cinema, mas eu estudei cinema Se lá. envolveu com cinema. Me envolvi com E cinema. a aviação? E a aviação ficou de lado. E seu pai ficou sem falar com você por quanto tempo? Não, meu pai gostou dessa área depois. Ele gostou. É. Porque se eu sou seu pai, eu corto relações com você na Meu hora. pai sempre me incentivou em tudo que eu faço. Então, falando, beleza, é aqui, ali, ali. Então, Então vai, vamos lá. vai. Vai lá. E quando eu voltei do Canadá, eu já comecei a trabalhar com audiovisual. Aí eu me profissionalizei mesmo na produção audiovisual. Aí você morou no Canadá, o inglês ficou afiadaço. Aí eu aprendi inglês no Canadá Você morou e onde lá? francês. Vancouver e Montreal. Eu aprendi Vancouver inglês em Vancouver, o Costa lugar- Oeste. Costa Oeste, né? Que é frio pra caramba, tem as montanhas. Vancouver é o montanhas. menos frio, na verdade, do Canadá. Ah, é? É. E tem muita influência do Pacífico ali, né? Agora, Montreal aí é trash. Montreal é Montreal é o pessoal que fala francês também, francês. Eu aprendi francês em Montreal. né? Você fala francês, Falo né? francês também. Gente. E aí, quando eu voltei do Canadá, eu já tava na área do audiovisual. Então eu já montei minha produtora. Na verdade, eu comecei a trabalhar com os caras por um tempo numa produtora. Aí montei minha produtora e fui trabalhando com isso de 2007, que eu voltei do Canadá, até 2013, que eu atendi outras coisas não Tá. relacionadas à aviação. Uma produtora é a Singular, o nome da sua Singular produtora. Filmes. Tá, mas aí você faz o quê? Comercial pra... Comercial, institucional, mercado corporativo como um todo. E aí você foi investir em equipamento, comprou câmera, microfone, tudo. gravador digital. Exatamente, fui investindo na produtora. E a aviação, Nesse stand-by. meio tempo, meio de stand-by, mas aí eu comecei a renovar a carteira, comecei a voltar a voar, fiz uns vozinhos aqui, fiquei sócio do Aeroclube de São Paulo e tal, e fui, né? Como é que é o nome do seu pai? Emílio. Seu Emílio, assim, ô Fernando, vamos dar uma escolhida aí numa área vê o que aí. você quer fazer, Vamos né? focar em alguma coisa aí, né? Mas aí a produtora começou a dar certo, a gente Ah. começou a ter clientes e tal. E aí foi na produtora que a gente começou a viajar também. Minha mulher é minha sócia na produtora. E quando ela voltou, ela morou um ano nos Estados Unidos. Quando ela voltou dos Estados Unidos, ela começou a trabalhar full time comigo. Ela é de Santa Catarina, né? Ah, Então ela voltou dos Estados Unidos, ela veio morar comigo em São Paulo. E aí a gente começou a pegar muito gosto por viagens por conta de alguns clientes que a gente tinha na produtora que viajavam, faziam vídeos corporativos fora, enfim. Ah, vocês tinham que ir junto pra produzir. Tinha que ir junto pra produzir Nossa, material. a produtora tava que Não, tava, tava então. indo legal. Aí, em 2012, começou a ser... entrou em vigor uma lei de fomento ao audiovisual brasileiro, onde 30% da programação semanal das emissoras a cabo tinha que ser de conteúdo brasileiro. Ah, verdade. Eu lembro dessa fase. Cara, nessa época veio tanto lixo, porque imagina, as emissoras eram obrigadas a preencher cota e do jeito que dá, né? Então, começou a vir muita tranqueira nessa época. Só que isso pra gente foi bom, porque a gente já tinha ideia de investir no mercado de televisão. A gente já tinha feito algumas coisas para Rede TV, coisas assim, esporádicas, né? A gente colocou um programa no ar na Rede TV, né? Com a cara, eu não era apresentador, eu era Mas só produtor. Cara, como é que era o nome do programa? Isso eu tô falando de mais de 10 anos atrás. Mas era sobre viagem? Não, era um sobre... programa de auditório, nada a ver com o que a gente faz hoje. Era um programa de um cara, de um maluco que queria investir, tinha uma menina que queria apresentar e nós, mais maluco ainda, fomos lá pra produzir. Mas vingou, deu certo, foi pro ar. Foi pro ar, ficou pouco tempo no ar, porque o programa era uma porcaria. Mas enfim, Virou experiência. virou experiência. Virou história pra contar. Exatamente. Meu pai que fala isso, quando dá errado é... Não, mas é história pra contar. Exatamente. Até que em 2013 a gente começou a fazer alguns projetos para apresentar em emissoras de TV a cabo. Foram vários projetos e um desses projetos eu falei, cara, não tem nada sobre aviação no ar, nem na televisão, no YouTube, muito precário. Tô falando 2013. Então acho que eu vou fazer um programa de aviação, porque é uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu entendo, uma coisa que eu quero voltar
a ter mais contato. Mas em 2013, o que estava muito em voga? Era programa de culinária, de reality de culinária? Na TV, É. tinha muita coisa de culinária, tinha quase nada de viagem. Cara, não vou lembrar de tudo que tinha. Tinha o Programa de Bruno- auditório. tinha o Bruno De Luca fazendo as viagens dele lá. Sim. Tinha o Bruno De Luca, tinha o Rodrigo Ruas. Mas eram programas muito... tinha a Didi Wagner. Eram alguns programas pontuais ali. Não era essa explosão de viagem que tem hoje em dia. Mas a gente não fez um projeto de programa de viagens na época. E olha só que curioso. Em 2010, quando eu fiz a primeira viagem com um dos clientes da produtora para atender eles, eu e a Gisela, minha mulher, que fomos, eu como cinegrafista e ela como fotógrafa, a gente começou a gravar, foi na Turquia a viagem, Uau. a gente começou a gravar alguma coisa na Turquia nosso. Tipo, vamos fazer, sei lá, vamos gravar alguma coisa aqui. Só que em 2010, quem que empreende no YouTube um programa de viagem em 2010? Ninguém. Então a gente começou a gravar essas coisas e ficou. A gente tem guardado isso até hoje, mas a gente nunca publicou, nunca se transformou num programa naquela época. Não se chamava Sonho e Destino, que é o nome do programa de viagem, nada. Era uma coisa que a gente fez ali. Aí em 2013, nós apresentamos os projetos de programas para algumas emissoras, entre eles o Aero por Trás da Aviação. Foi daí que marca o início do Aero por Trás da Aviação, 2013. Nós fizemos projeto piloto, eu lembro que a gente foi em feiras de aviação. Cara, a gente não conhecia nada, nem ninguém. A gente era barrado de entrar em stand de aviões, de aviões executivos. Você se inscrevia pro evento, meio que comprava o ingresso para entrar. Comprava o ingresso, ia lá com uma câmera na mão e o microfone. Tipo Labácia, aquela feira. Exatamente. Foi não Labácia. Podia entrar? Não, a gente entrou no evento, mas assim, entrar nos aviões, muito difícil. A gente pedia, então, pega a fila aqui e tal, e gravou um aqui, um ali. Hoje, é engraçado até dizer, um parceiraço nosso, um patrocinador nosso, que é a Dassault, que, cara, a gente já gravou vídeo voando num jato executivo deles dos Estados Unidos pro Brasil. Em 2013, a gente não passou da barreira da menina que fica na porta ali abrindo... Ela não deixou a gente chegar nos caras na época, né? Então, isso eu tô falando de 10 anos atrás. Mas vencemos essa etapa, apresentamos os pilotos para algumas emissoras e o que eu mais ouvi do programa de aviação era, cara, isso aí... Você tá doido. Quem que vai assistir aviação? Imagina, aviação é coisa para milionário, isso aí não tem audiência, isso aí, esquece. Meu Deus do céu. Até que, bom, Top Gun tá aí pra dizer, né, se tem audiência ou não, né? Não vou nem falar do Aero. Né? Resgataram um filme de 87, 86, sei lá. E o Steven Spielberg falou que o Tom Cruise salvou a indústria do cinema com esse filme. Tem essa fala do Spielberg falando, você salvou todos nós com esse filme blockbuster que, enfim, porque o Tom Cruise segurou o filme para lançar no cinema depois da pandemia, né? Não lançou no streaming. E aí mostrou que, cara... Foi pedido dele? Sim, ele falou, porque ele é produtor também do filme e tal, né? E ele falou, não, esse filme é filme pro cinema, não é filme pra streaming. E de fato, eu assisti o filme no IMAX, eu fui no pré-lançamento, fui no lançamento. Você sente o cheiro do querosene queimando. Tanto é que o Oscar que o filme ganhou é de melhor som. Melhor som. Porque não tem. Mas enfim, aí muitos nãos de várias emissoras, até que eu encontrei uma boa alma de um cara da Globosat. A gente tinha um contato bom lá dentro do Grupo Globo. A Globo na época era nosso cliente. E a gente conseguiu um caminho para chegar nesse canalzinho pequenininho chamado Mais Globosat, que tinha 1 ano de idade. O canal começou em 2012. O canal Mais Globosat, na época, foi criado para passar programas em HD de Multishow, GNT. Esse era o objetivo do canal. Tanto é que ele era chamado de Globosat HD. Né? Porque em 2012 não tinha os canais HDs que a gente tem hoje. Era tudo canal SD, e aí tinha o Globosat HD para você ver alguns conteúdos em HD na TV a cabo. É onde passa o Brasil visto de cima. Exatamente. As imagens são espetaculares. Na minha época não tinha Brasil visto de cima. Quando eu entrei lá, eu tinha uma ideia de fazer um programa como Brasil visto de cima, mas eles já estavam começando a produzir o Brasil visto de cima. Você ia gravar com drone também? Eu ia gravar com helicóptero. Já tinha até o contato do helicóptero para gravar. Caramba. E aí, depois eles viraram uma emissora para colocar os programas de esporte.
né? Agora eu não lembro se era a ordem, se veio Sport antes, depois HD, mas enfim. Depois eles começaram a ver que tinha um potencial e começaram a ter conteúdo próprio. Daí que vieram vários programas, entre eles o Aero por Trás da Aviação, que estreou em 2014. E você já chegou assim, ó, é um programa sobre aviação chamado Aero. Exatamente. Por quê? Porque eu já tinha o piloto, eu já tinha passado várias etapas. Só que o diretor do Mais Globosat na época era um piloto também. Então, quando esse cara, piloto da aviação geral, entusiasta, tinha o próprio avião dele lá no Rio de Janeiro, tal, cara doido de tudo, igual a gente. Quando esse cara viu o projeto, falou, cara, eu quero isso. Eu quero esse programa. E ele fechou o contrato com a gente. E aí o contrato foi fechado no final de 2013. Em janeiro de 2014, a gente começou de fato a produzir a primeira temporada do Aero por Trás da Aviação. Então 2013 conta como o ano de nascimento. Exatamente, porque foi realmente quando o projeto nasceu e quando eu assinei o contrato, numa época que eu nem sonhava em YouTube. Imagina, olha que nem pensava, assim. O YouTube já tinha despontado, a partir de 2012, foi o ano no Brasil que o YouTube alçou novos voos, né, com o Porta dos Fundos surgiu em 2012, que, né, mudou ali o padrão do YouTube. O Gangnam Style do coreano lá foi em 2012, que um vídeo que bateu 1 bilhão de visualizações, o primeiro vídeo que bateu 1 bilhão de visualizações no YouTube foi esse, 2012. Então, a partir de 2012, o YouTube começou a mudar. Mas ainda era difícil você falar, vou fazer um canal no YouTube e trabalhar com isso. Ainda mais eu, que tenho uma produtora, com nível de produção de TV. Fala, cara, negócio é TV. É que você chegou no YouTube com 4K já. Exatamente. Muita gente me criticando, falando 4K você tá louco, né? Ninguém com 4K? Não. Em 2003, quando eu fui pro YouTube em 2017, ainda era raro o 4K. Era raro. Muita gente virava pra mim e falava, meu, pra que você tá fazendo isso em 4K? Você é louco? Grava com iPhone. Grava de qualquer jeito. YouTube não é isso aí, não. Aí... Mas isso aí é visão, né? Visão de mercado. Hoje muita gente que falou isso pra mim, publica vídeo em 4K. Tá te pedindo câmera emprestada. Você tá vendo que legal, cara? Então 10 anos esse ano. 10 anos esse ano. Que legal.